Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Era um anjo em forma de cachorro? A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com a mãe dela e com o irmãozinho dela, que na época tinha 5 anos de idade. Certo dia, então, a mãe dela teve que levantar bem cedo para levar o irmão dela ao médico. Era por volta das 5h30 da manhã. E eles iam até o médico a pé. Cidade pequena, ainda mais há anos atrás, né? A galera não tinha medo de andar por aí assim, dessas horas e ainda mais a pé. Então, e os dois andando na calçada, ainda estava escuro, nem tinha clareado o dia ainda, quando de repente apareceu do lado deles um cachorro, mas um cachorro enorme, era muito grande mesmo, ele era branco, com umas pintas pretas, manchadinho assim de preto. A mãe dela fala que o cachorro parecia um bezerro, de tão grande que ele era. E eles assustaram porque o cachorro juntou neles, o cachorro ia assim muito próximo a eles. Aí a mãe dela segurou bem forte a mão do irmãozinho dela, né? E foram seguindo o caminho e o cachorro andando ao lado deles. Quando a mãe dela reparou que estava vindo na direção deles um homem com uma blusa de moletom, com um capuz na cabeça, e ele vinha meio que rápido, vinha andando rápido e se aproximando cada vez mais dela e da criança, do irmãozinho da moça que nos conta esse relato, veio se aproximando, quando a mãe dela, do nada, assim, ela nem sabe explicar por que ela falou isso, mas ela soltou: "Olha o cachorro, cuidado que ele é bravo." E ela falou isso olhando pro cara. E o cara, assustado, saiu correndo e sumiu, foi embora correndo. Ele vinha na direção dela, ela falou isso, o cara saiu correndo. Nessa hora a mãe dela já estava tremendo, assustada com aquilo. E ela olhou e viu que o cachorro ia bem junto ao filho dela, o irmãozinho da moça que nos conta esse relato. Ele estava bem perto da criança e olhava para eles ali e seguiu andando junto. Quando a mãe dela já estava próxima à rodoviária, veio uma mulher toda esbaforida na direção dela, perguntando se ela não tinha visto um rapaz assim, assim, assado, e deu as descrições daquele rapaz, com a blusa de moletom, assim e tal. E a mãe dela respondeu que sim, que viu um rapaz assim, que cruzou com eles lá. E a mulher, assustada, perguntou se ele não fez nada com ela, com a criança. E ela falou que não fez nada, e perguntou por quê. E aí aquela mulher disse que aquele rapaz era um assaltante, que há minutos atrás ele havia passado por ali e roubou ela, roubou todo o dinheiro dela, levou o relógio dela. Nessa hora a mãe dela, muito assustada, se lembrou do cachorro, e no que ela olhou de volta pro lado ali, o cachorro não estava mais lá. O cachorro não estava em lugar nenhum, ele sumiu. Aí ela perguntou pro menino se ele tinha visto para onde tinha ido aquele cachorro. E ele também não viu para onde o cachorro foi, o cachorro simplesmente sumiu. Assim como ele apareceu do nada ali do lado, ele também sumiu. Tipo, quando ele viu que eles já estavam bem, estavam seguros, ele foi embora. E agora fica a pergunta: era um anjo aquele cachorro ou era um cachorro mesmo que foi mandado por alguém, algum bom espírito, para que protegesse os dois? E a mãe dela diz que, não se conformando com aquilo, ela voltou no mesmo lugar onde aquele cachorro apareceu para ver se alguém por ali tinha, se esse cachorro era de alguém ou estava ali pela rua. E diz que ali tinha uma pracinha com uma banquinha de jornal, e ela perguntou para as pessoas sobre aquele cachorro, se alguém sabia de quem era, se ele estava por ali, mas ninguém sabia de nada, ninguém tinha conhecimento daquele cachorro por ali. E olha que não era um cachorro qualquer que passava despercebido, não. Ele era quase do tamanho de um bezerro, branco com manchas pretas. Então era um cachorro, destacava na multidão de cachorros. Mas ninguém nunca viu nenhum cachorro daquele tipo por lá. Bom, ela termina dizendo aqui que, seja cachorro ou não, o importante é que ele foi enviado para proteger a mãe dela e o irmão dela. Meu irmão sente o cheiro da falsidade. A moça que nos conta esse relato diz que o pai dela trabalhou muitos anos como advogada e contabilista na cidade do interior que ela mora, interior de São Paulo. E a partir do ano 2000, ela e o irmão dela começaram a trabalhar com ele no escritório.
Mas ela diz que aquele período não foi muito bom porque o pai dela começou a sofrer de doença degenerativa cerebral e definhava a olhos vistos. Só que o pai dela tinha muita fama no meio contábil e jurídico, o que gerava muita inveja e tentativa de outros contadores de prospectar clientes dele. Bom, ela diz que o escritório ficava numa casa no centro da cidade. Na primeira sala ficava um senhor que atendia os clientes e entregava documentações contábeis como recibos e guias. Logo depois, na sala seguinte, ficava ela, a moça que nos conta esse relato, e o rapaz do departamento pessoal. E na última sala, com porta fechada, ficava a contabilidade propriamente dita, com o irmão dela e mais 2 contadores. Uma certa tarde, apareceram lá 2 senhores, por volta de uns 40 anos de idade, e eles diziam que estavam interessados em abrir uma empresa e que alguém lá tinha indicado o escritório deles para fazer esse serviço. E como o funcionário de expediente, responsável pela abertura e encerramento de empresas, estava fora, o atendente pediu que eles esperassem um pouco até o funcionário retornar. Os visitantes então disseram que aguardariam e começaram a fazer umas perguntas triviais sobre o escritório e também sobre contabilidade propriamente dita. Perguntas essas perfeitamente normais, que novos clientes realmente fazem a um novo contador quando vão contratar um serviço de um contador. Quando de repente o irmão dela abre a porta da última sala, bufando, e vai com toda a raiva em direção à recepção e fala para aqueles 2 visitantes: O que vocês querem aqui? Estão procurando alguma coisa? Qual o problema? Querem saber o quê? Ela conta que ela e o atendente ficaram assim sem ação, com a reação grosseira dele. E os visitantes esbugalharam os olhos olhando um para a cara do outro e saíram vazados dali. E não disseram uma palavra, saíram na hora. E o irmão dela simplesmente voltou para a sala dele e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. E 3 dias depois disso, eles ficaram sabendo que esses 2 visitantes eram na verdade estelionatários, que estavam cercando o escritório tentando levantar informações e prospectar clientes. O irmão dela disse que ele ouvia claramente como se eles estivessem falando mal deles e pedindo a relação dos clientes, coisa que eles não falaram de jeito nenhum. Mas o irmão dela, ele não ouviu o que eles falavam, ele ouviu o que eles pensavam. Ela diz que o irmão dela sempre teve mediunidade. Como eles dizem na casa deles, diz que ele tem a antena alta para captar emoções escondidas das pessoas. Inúmeras vezes, quando ele era criança, ele falava que tal pessoa não prestava, ou que tal pessoa não gostava deles, ou que tal pessoa estava mentindo, estava querendo outra coisa. E depois eles viam que realmente ele estava certo. Tocou sanfona no forró do capeta. A moça que nos conta esse relato diz que a irmã dela é técnica em enfermagem e ouviu um dia desses de um senhor que estava internado no hospital que ela trabalha uma história sinistra. Mas a irmã dela diz que não deu muita atenção nem especulou muito a história desse senhor. Mas como sabe que a irmã dela, ou seja, a moça que nos conta esse relato, gosta desse tipo de história, ela contou a ela. Diz que esse senhor adorava conversar com todo mundo e ele tinha uma marca em uma das mãos muito visível. E ao ser questionado por um dos presentes ali a respeito daquela marca na mão dele, ele contou a seguinte história. Ele contou que quando era rapazinho novo ainda, ele sofreu uma mordida de cobra venenosa. E como morava num fim de mundo, quase sem recurso nenhum, ele quase morreu. Ele chegou até a ser considerado morto. E nesse momento, enquanto ele se encontrava inconsciente para o mundo, ele se viu em uma sala pouco iluminada, onde havia muitas pessoas dançando forró. E ele estava sentado em um banco, ao lado do sanfoneiro. De repente, ele notou que todo mundo ali que estava dançando o forró tinha pés iguais a cascos de cavalo. O único que tinha os pés normais de gente era o sanfoneiro do lado dele. Ele conta que ficou muito assustado, mas de repente ele se viu novamente na casa dele.
Aí, passado o pior, né? Viram que ele estava vivo, não estava morto. Ele contou isso que ele viu para a família dele, mas a família achou que era tudo delírio, né? De alguém que desmaiou. Pois bem, alguns anos se passaram e um dia ele foi até o centro da cidade com o pai dele. E não é que lá no centro da cidade ele viu o sanfoneiro com a sanfona nas costas? Sanfoneiro esse que ele só conheceu naquele estado de inconsciência. Aí ele mostrou pro pai dele e falou: olha, era esse cara que estava tocando aquela vez que eu falei que eu vi o sanfoneiro tocando no forró, não sei o quê. E ele correu em direção ao sanfoneiro e disse para ele: a gente já não se conhece de algum lugar? Aí o sanfoneiro puxou pela memória e disse que sim, que se lembrava dele. Então ele perguntou pro sanfoneiro se era ele mesmo tocando naquele lugar, com aquelas pessoas com pés de casco de cavalo, e porque ele estava sentado do lado do sanfoneiro e o reconheceu ali na rua. E o sanfoneiro respondeu que sim, que era ele mesmo. E o senhor conta que ficou abismado com a confirmação. E aí ele perguntou boquiaberto pro cara: Você toca pro capeta? E o sanfoneiro respondeu que tocava sim, quantas vezes ele o convidasse. Afinal, ele pagava bem. As gêmeas e a pelúcia. A moça que nos conta esse relato diz que quando criança, ela era um tanto quanto excluída. Particularmente assim, ela não gostava muito de brincar com outras crianças ou de estar com outras crianças. Mas como ela passava muito tempo na casa dos avós, ela acabou conhecendo duas meninas, duas gêmeas, que tinham mais ou menos a mesma idade dela, que se mudaram para casa em frente à casa da avó dela. E diz que mesmo ela sendo assim muito antissocial, acabou se tornando amiga dessas gêmeas, até bem rápido. Só que essas meninas parece que estavam sempre com a mesma roupa e sempre sujas. Mas ela, sendo criança, nem ligava para isso, achava tudo isso normal. Bom, logo havia chegado o aniversário da moça que nos conta esse relato. E essas meninas, as gêmeas, deram de presente para ela uma pelúcia de um cachorrinho poodle, branco. E ela disse que não era muito de receber presentes, ela não ganhava muitos presentes. Então, quando ela recebeu aquele presente, aquela pelúcia, ela ficou extremamente feliz. E aí, quando ela voltou para a casa dos avós, foi mostrar para a avó a linda pelúcia que ela tinha ganhado. E quando a avó dela perguntou de quem que ela ganhou aquele presente, ela disse que foi das gêmeas que moravam em frente à casa dela, da avó. Nisso, a avó dela chamou a atenção dela, dizendo que havia anos que não morava ninguém na casa da frente da casa dela. Mas ela teimou que tinha sim, ela sempre brincava com as meninas e levou a avó dela naquela casa. Só que quando chegou lá, realmente, a casa estava abandonada. Não tinha ninguém morando lá. As gêmeas que ela sempre brincava não estavam lá, não havia nem sinal. E depois desse dia, ela nunca mais viu essas gêmeas. Bom, depois de um tempo, ela já tinha ido para a casa da mãe dela e o cachorrinho, o poodle branco de pelúcia, era o brinquedo preferido dela. Ela não largava o cachorrinho de maneira nenhuma. Até que um dia, a mãe dela teve a brilhante ideia de fazer a brincadeira do compasso com algumas amigas na cozinha da casa dela. Mas ela diz que não sabe ao certo o que aconteceu ali naquela brincadeira do compasso na cozinha, porque a mãe dela mandou ela ficar trancada no quarto com as irmãs. Mas ela lembra de ouvir uma gritaria na cozinha e elas logo pararam de brincar. E as amigas da mãe dela foram embora. E nesse mesmo dia, durante a noite, ela acabou esquecendo o cachorrinho de pelúcia em cima da mesa da cozinha. E quando deu 3 horas da manhã, elas ouviram o cachorro de pelúcia na cozinha latir, sendo que eles não tinham cachorro. E ela diz que esses latidos dentro da cozinha duraram cerca de 1 hora. É claro que a mãe dela não deixou ela sair do quarto e ir até a cozinha para pegar o cachorrinho de pelúcia. E ninguém dormiu aquela noite. Quando clareou o dia, que eles tiveram coragem de sair do quarto e ir até a cozinha para pegar o cachorro de pelúcia, ou sei lá o quê, quando chegaram na cozinha, o cachorrinho de pelúcia simplesmente tinha desaparecido, não deixou nenhum rastro. A pelúcia sumiu.
simplesmente sumiu. E antes de continuar, só quero falar para vocês da nova estampa da camiseta Vingança das Vacas. Olha, ela está em pré-venda, brilha no escuro, muito bonitinha, disco voador de vaquinha aqui, ó. Garante a sua. O link tá na descrição. E se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!